A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Até aqui, irmãos. Então, aqui no início do livro de Atos, nos 2 primeiros versículos, Saulo, na verdade, ele ainda respirava ameaças de morte aos discípulos do Senhor. Ele se dirigiu ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de encontrar mais homens e mulheres e conduzirem presos a Jerusalém. Saulo de Tarso, como era conhecido, ele era nascido e criado na cidade de Tarso, uma cidade localizada na Turquia, na região histórica da Cilícia, na província de Mersim. E essa cidade está situada na foz do rio Tarso, que deságua no mar Mediterrâneo. Daí veio o nome da cidade, por causa do rio. E Saulo de Tarso, como era conhecido, ele era um fariseu, era conhecedor da lei de Moisés, e ele foi um dos líderes, se não o maior, dos perseguidores dos discípulos de Jesus. Só para relembrar, discípulo quer dizer aprendiz, seguidor, enquanto que apóstolo quer dizer aquele que é enviado, o mensageiro.
O apóstolo é alguém preparado e enviado numa missão como representante de uma autoridade superior. No caso aqui eram apóstolos de Jesus. Portanto, numa aplicação prática, antes de ser apóstolo é necessário ser discípulo. Primeiro é preciso aprender e ter o preparo adequado para desempenhar uma missão de forma apropriada. Jesus, ele tinha 70 discípulos que o seguiram e aprenderam com Cristo, e também eles foram enviados de 2 em 2 após receberem dele poder para curar os enfermos e expulsar demônios em seu nome. Isso aqui está descrito lá em Lucas 10, no capítulo de Lucas 10. Depois que esses 70 retornam, eles se alegram, porque até os espíritos obedecem a ele. E Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu, e não seja para vocês motivo de alegria que os espíritos lhe obedecem, mas que o nome de vocês se encontra no livro da vida. Então Saulo era um dos líderes da perseguição aos discípulos de Jesus, e não somente os 12 apóstolos. Judas já tinha se suicidado. Só que no capítulo 1 de Atos, a gente vai ver que os outros 11 apóstolos se reuniram e lançaram sorte entre José, chamado Barsabás, e Matias. E a sorte caiu sobre Matias para ocupar o lugar de Judas. Então eles se tornaram 12 novamente. E Saulo queria mais poder para perseguir a qualquer um, homem ou mulher, que professava fé em Jesus Cristo. Ele queria ir a Damasco e ir às cidades vizinhas para perseguir a igreja primitiva, que era vista como a seita do novo caminho, porque até então os judeus estavam acostumados a ouvir a pregação que está lá em Isaías 61, ao texto que Jesus leu e depois se assentou na cadeira de Moisés. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então os judeus ainda estavam esperando um líder político, um libertador que os libertasse da opressão dos romanos. Eles não reconheceram Jesus como o Messias quando ele veio. E Jesus foi rejeitado pelos seus, mas ele se deu na cruz, venceu a morte e ressuscitou. Aleluia! Então, a mensagem levada pelos discípulos de Jesus é outra: se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. E como a mensagem deles é outra, eles são então taxados da seita do novo caminho. E a missão de Saulo era perseguir os cristãos e levá-los presos a Jerusalém, ao Sinédrio. O Sinédrio mesmo que crucificou Jesus era composto por 71 membros, sendo o sumo sacerdote o presidente. E eles eram de 3 classes. Primeiro, os principais sacerdotes, os chefes dos 24 turnos sacerdotais. Esses turnos sacerdotais, ele está lá em 1 Crônicas 24, que descreve como os filhos de Arão foram divididos em 24 ordens ou turnos, um para cada hora do dia, para zelarem as coisas, os utensílios e afazeres do templo. 2. Os escribas. Os escribas atuavam como secretários de Estado, cuja tarefa era preparar e emitir decretos em nome do rei. E 3. Os anciões, que eram os homens mais velhos e mais sábios para julgar, como a mais alta da corte de juízes, em todas as causas e sobre todas as pessoas eclesiásticas e civil supremo. Então, no Sinédrio, os seus decretos eram obrigatórios, não apenas sobre os judeus na Palestina,
mas sobre todos os judeus que estivessem espalhados. Mas a sua jurisdição foi bastante restringida por Herodes, e depois pelos romanos. E o local habitual do sinédrio de reunião era dentro do recinto do templo, na sala das pedras polidas, no Gazite. E às vezes eles se encontravam também na casa do sumo sacerdote, que era auxiliado por 2 vice-presidentes. Então nós vimos que o sinédrio é composto pelos principais sacerdotes, escribas e anciões, com a finalidade de julgar todo o povo judeu, em qualquer parte do mundo, mas o poder deles não era absoluto. Por isso que eles precisaram recorrer a Herodes para condenar Jesus à morte. E era isso que Saulo buscava, fazer com todos os discípulos de Jesus: castigá-los e matá-los. Nos versículos de 3 a 6, a gente vai ver que Jesus ele aparece em toda a sua glória para Saulo, no caminho, e o poder de Deus o fez cair. E aí vem o confronto: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus pergunta isso porque ele mesmo disse em Mateus 25: tudo que fizer a um desses pequeninos é a mim que estás fazendo. Tive fome, me deste de comer; tive sede, me deste de beber; tive nu e me vestistes; tive preso e me visitastes. Mas Saulo fazia o contrário. Ele perseguia, ele maltratava, ele deixava passar fome, batia, humilhava e matava cristãos. Então, tocar em alguém de forma negativa que pertence ao Senhor é o mesmo que tocar no próprio Senhor. Por isso Jesus pergunta: Saulo, por que me persegues? E na mesma hora, Saulo reconhece a divindade de Jesus e responde com outra pergunta: quem és, Senhor? O simples fato dele se referir a Jesus, quem és, Senhor, mostra que ele reconheceu a Deus, reconheceu a divindade de Deus em Jesus. E disse Jesus: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Jesus se apresenta como Deus para Saulo, pois eu sou é um dos nomes de Deus. Êxodo 13:14. Não precisa cortar. Quando Moisés indaga a Deus: o que direi aos filhos de Israel quando me perguntaram quem me enviou? Que nome eu direi? Deus responde a Moisés: diz ao povo que eu sou o que sou. É por isso que quando Jesus aparece em toda a sua glória, Saulo cai de joelhos, e se cumpre o que está escrito em Romanos 14:11. Que é Romanos 14:11. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Então Jesus se apresentou a Saulo como Deus, com toda a sua glória, e diante da presença da gloriosa de Deus, não tem como ficar de pé, todo joelho se dobra. Amém. Em Atos 22, vai relatar que não foi somente Saulo que caiu, todos que estavam com eles caíram. Mas Saulo ele permaneceu cego por 3 dias, e ele vai ficar sem comer e sem beber, em jejum. Atos 26, 13 e 14. Aqui é quando Saulo ele está preso, e ele está relatando ao rei como que foi a conversão dele. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu
deu a mim e aos que estavam comigo. Então Jesus apareceu em toda a sua glória, e o brilho de Jesus era tão forte que era mais forte que o sol. Ele reluzia mais forte que o sol, e a glória de Jesus cegou Saulo. E quando Jesus se apresenta a Saulo, ele se afirma como: eu sou Jesus, eu sou teu Deus, a quem tu persegues. É duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Os aguilhões, irmãos, ele é uma espécie de ferro que era feito de bronze ou de prata, com o qual os carroceiros colocavam nos bois, para que o boi não fugisse. E o aguilhão consiste em uma vara longa com a ponta pontiaguda. É como se ele fosse uma lança. E o aguilhão, ele não possui poder algum contra o animal domesticado. Porém, quando o boi era muito bravo, ele se debatia contra os aguilhões e acabava se ferindo. Quanto mais rebelde, obstinado e recalcitrante, mais sofria os ferimentos decorrentes de sua insubordinação. E recalcitrar não é apenas uma expressão que significa confrontar, resistir. É, na verdade, a ideia de se colocar como alguém incapaz de perceber o que é óbvio, obstinado em si mesmo, louco, perdido, pelo desejo de alcançar a qualquer custo suas próprias verdades e convicções. A expressão parece mesmo ter sido a melhor aplicada a Saulo, que, como a todos que verdadeiramente se opõem ao Evangelho de Cristo. Então Jesus, quando ele diz: por que resiste aos aguilhões, está dizendo a Saulo: não resista, é inútil para ti. É inútil para ti resistir, porque tu mesmo serás um cristão. Aleluia. E Saulo, ele fica atônito, ele fica espantado, assustado e tremendo diante de Jesus. Ele reconhece a divindade e a autoridade de Jesus e se rende. Senhor, que queres que faça? E muitas vezes a gente precisa se render diante do Senhor para conseguir ouvir o que Ele quer de nós. Por isso que Jesus disse para nós: buscamos o Pai em secreto, e Ele se revelará a vós. Então, quando você dobra os seus joelhos e busca o Pai em oração, você está dizendo: eu me rendo à vontade dos céus, eu ligo na terra o que está escrito nos céus e desligo aqui na terra o que não está escrito nos céus. Aleluia. E lá no versículo 7, os homens que estavam com Saulo não viram Jesus, somente ouviram a sua voz, mas não entenderam nada do que foi dito, e ficaram espantados. Em Atos 22, descreve que eles ouviram uma voz, mas não entenderam nada. E quando você foi chamado por Deus, pode ter até tido testemunhas que ouviram ou que viram você receber uma profecia ministerial, mas não significa que todas as pessoas vão caminhar com você. Então não fique triste, não fique abatido se fulano ou se ciclano não quer congregar na mesma igreja que você, não quer sair para evangelizar junto com você. Mas também não deixe de fazer aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que você foi ungido para fazer. Não deixe de fazer por causa de terceiros. Não use a falta de comprometimento de outros como desculpas para você também não fazer a sua parte.
porque naquele dia você vai ser cobrado. O Senhor vai te perguntar: o que fizeste com os talentos que te dei? Guardaste para ti por medo de perdê-lo? Em Mateus 25, na parábola dos talentos, Mateus 25, 14. Diferente da minha aqui. Eu vou ler aqui. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Então o Senhor dá talentos a cada um conforme a sua capacidade. Deus vai me ungir naquilo que eu sou capaz de fazer, não naquilo que eu acho que eu sou capaz, é naquilo que eu sou capaz de fazer. Se você tem chamado para louvar, louve. Se você tem chamado para pregar, pregue. Se você tem chamado para orar pelos outros, ore. Deus pode chamar a todos, mas Ele pode dar propósitos diferentes a cada um. Mas temos nele um propósito em comum, que Deus chamou a todos nós para a sua adoração. Efésios 1:11. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. O louvor, ele vem do hebraico, que quer dizer elogio. É a celebração ou é a manifestação honrosa para homenagear a quem? Demonstrar gratidão, adoração. E quando eu louvo, automaticamente eu presto adoração ao Senhor. Na adoração, irmãos, Deus não está preocupado se nós vamos desafinar um pouco, se nós vamos errar uma letra, se nós vamos pular um verso, ou se a gente vai desafinar cantando hino. Deus quer que a nossa adoração seja em espírito e verdade. Então, se Deus nos criou com o propósito também de adorá-lo, significa que a adoração já está dentro de nós. Nós só precisamos expressá-la, pôr para fora, deixar a vergonha de lado. Deus dá talento conforme a capacidade de cada um, lembra? Então não se preocupe com o vizinho do teu lado, se ele vai achar que a tua voz está incomodando, que a tua afinação está ruim. Não se preocupe. O que você não pode é ficar quieto, mudo, para que não aconteça o que aconteceu também com o servo que escondeu o único talento que te foi dado. Em Mateus 25, 28, 30. Esse é o servo que recebeu apenas um talento, e ele escondeu por medo de perdê-lo. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então a gente não pode se calar diante do Senhor. A gente precisa fazer algo para Ele.
E nos versículos 8 e 9 de Atos 9, Saulo ficou cego por 3 dias, por causa da luz e resplendor de Cristo. E ele precisou ser guiado pelos que o acompanhavam, para chegar ao seu destino. E nós, por quem nós temos nos deixado guiar? Pela luz de Cristo? Pelo Espírito Santo de Deus? Será que as nossas companhias têm nos levado para mais perto do propósito que Deus preparou para nós? Saulo estava cego, mas mesmo assim ele não se desviou do caminho que Deus preparou para ele. Ao contrário, de certa forma, ele influenciou os que estavam com ele para ir junto. Então Saulo está cego, e ele é carregado pelos que o acompanham para ir até Damasco. Só que agora o propósito de Saulo é outro, porque ele encontrou Cristo no caminho e se converteu. E o propósito dele é ir para a cidade e ser curado da visão e ser batizado em Espírito Santo, como o Senhor revelou para ele a visão enquanto ele orava, através de Ananias. Esse aqui não é o Ananias de Ananias e Safias, esse é outro. E ali no verso 10, de 10 a 14, vai descrever um pouco sobre Ananias. Ananias era morador de Damasco, era discípulo de Jesus. Ele era um homem com intimidade com Deus, tanto que o Senhor apareceu para ele em visão e disse: vai à rua chamada direita, a casa de Judas, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E também Saulo recebeu uma visão do Senhor, que ia ser curado. E Ananias respondeu prontamente: Senhor, eis-me aqui. Mas quando ele ouviu o Senhor falar para procurar a Tarso, ele relutou. Ele falou: Senhor, de muitos eu ouvi falar desse homem, quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder para prender a todos que invocam o teu nome. Saulo era tão perverso que a reputação dele o precedia. Os cristãos daquela época temiam só de ouvir o seu nome. E as intenções perversas de Paulo eram conhecidas e temidas pela igreja primitiva. Mas Deus tinha propósito para Saulo e precisava de Ananias para que ele pudesse operar na terra. No livro de Gênesis, na criação do mundo, vai dizer que Deus deu o domínio da terra aos homens, mas a gente vai usar Provérbios 20 e 24. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O que isso quer dizer? Primeiramente, que Deus zela pela sua palavra e não volta atrás. E ele, tendo dado o domínio da terra aos homens, ele não vai agir diretamente nos nossos assuntos. Não que ele não possa e não faça, mas ele zela pela sua palavra. E por isso ele prefere usar um agente humano para fazer. Por isso que Jesus precisou de um corpo para vir para a terra, como homem, para que a vontade dos céus
fosse manifestada na terra através de Jesus. Por isso que ele vai usar Ananias para devolver a visão a Saulo. No verso 15, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Este porém, ele não está aqui por acaso. É para dar ênfase à urgência que Deus tem que Ananias obedeça. E Ananias obedeceu. E nós, quantos porém de Deus nós temos relutado em obedecer? Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Aquele que resiste a Deus no dia bom, fatalmente irá buscá-lo no dia mau, em busca de socorro. Então, Deus revela a Ananias que Saulo é para ele um vaso valoroso, que vai usá-lo para propagar o seu nome a vários povos, aos reis, aos filhos de Israel, em especial aos gentios. E os gentios eram todos os povos que não eram judeus. Um judeu não devia se casar com um gentio, porque os gentios não adoravam a Deus. Não adoravam a Deus e nem obedeciam à lei de Moisés. Os gentios podiam conviver com os judeus, fazendo negócio e morando entre eles. A lei de Moisés não permitia maltratar estrangeiros. Quem quiser conferir, depois está lá em Levítico 19, 33 e 34. Fala sobre a proteção aos gentios. Mas um gentio, ele não tinha o mesmo estatuto que um judeu. Ele não podia se casar com um judeu, nem entrar no templo. E se um gentio se convertesse ao judaísmo e fosse circuncidado, ficaria mais integrado na comunidade, e seus bisnetos seriam considerados judeus de pleno direito. Deuteronômio 23. Então, por causa das regras de dieta, os judeus não comiam na casa dos gentios, que comiam alimentos impuros, segundo a lei judaica. E como os gentios não guardavam as leis de pureza judaicas, os judeus os consideravam impuros e os desprezavam. E se misturar muito com os gentios era visto como sinal de contaminação com o mundo e afastamento de Deus. A Bíblia tem bons e maus exemplos de gentios. As esposas estrangeiras de Salomão o levaram à idolatria, e muitos povos pagãos tentaram destruir a nação de Israel. 1 Reis 11, 4 e 5. Por outro lado, alguns gentios foram um exemplo de boa fé, como Ruth, a nora de Noemi, que preferiu seguir a Deus ao voltar para o seu povo pagão. Ainda há distinção entre judeus e gentios? Não. Quando Jesus veio, ele aboliu todas as distinções entre pessoas. A salvação é para todos. Os primeiros cristãos tiveram alguma dificuldade em entender isso de início. Os cristãos judeus pensaram que a salvação não era para os gentios. Depois pensaram que os cristãos gentios deveriam obedecer às leis judaicas para serem salvos. E os cristãos gentios não sabiam distinguir o que deviam ou não deviam cumprir. Os apóstolos reforçaram o ensino de Jesus. A salvação é para todos sem distinção. Está lá no livro de Romanos, capítulo 3.
Os rituais de purificações judaicos já não precisavam ser feitos, porque Jesus nos purificou perfeitamente. Já não havia judeu e gentil. O foco mudou de não se contaminar com o mundo para se contaminar com Jesus. Então, durante os primeiros anos da igreja primitiva, houve essa confusão entre os judeus e os gentios. Eles ficaram meio perdidos, não sabiam que caminho seguir, não sabiam se eles tinham que seguir as leis de Moisés ou se eles seguiam o que os apóstolos pregavam. E lá no verso 17 e 18, finalmente então Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Ananias e Saulo eram de províncias diferentes, cidades diferentes. Um era de Tarso, o outro era de Damasco. Nunca tinham se visto, nunca tiveram nenhum contato entre si. Mas ao se dirigir a Saulo, Ananias o chama de irmão, porque Saulo já havia sido salvo no caminho, quando ele teve o seu encontro com Cristo. O reconheceu como seu Senhor e Salvador e passou a professar a fé nele. Quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, deixamos de ser criatura para ser filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus. João 1,12 está escrito assim: a todos o que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a todos que recebem Jesus como Salvador, têm por herança o reino dos céus, e nós somos cordeiros em Cristo, e somos então seus irmãos e filhos de Deus. Ananias obedeceu e cumpriu a vontade de Deus, ainda que de início ele tenha refutado. Refutado é um adjetivo que se refere a algo que foi submetido a análise crítica e teve seus argumentos contestados e derrubados. E quantas vezes nós também queremos debater com Deus o que é melhor para nós, se Ele sabe todas as coisas? Efésios 1:4-5. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu prazer e a sua vontade, que fôssemos filhos dele. Então, não perca tempo querendo indagar, contender com Deus. Ele já sabe que tu vai, Ele já sabe que tu vem e que tu vai fazer a vontade dele. A tua história já foi escrita. Então obedeça e seja um instrumento dos céus na terra. Seja bênção na vida de alguém através da sua vida. E no momento que Saulo é curado da cegueira, ele também é batizado com o Espírito Santo. E depois ele se põe em pé e é batizado com água. E daqui em diante vai ter início o seu ministério, no qual ele vai mudar de nome. Ele vai abandonar o nome de Saulo e vai começar a se chamar Paulo. E vai sair pregando pelas sinagogas até ser perseguido e morto por amor a Cristo. Então Saulo, no caminho, quando ele encontrou com Cristo, ele se converteu verdadeiramente.
ele tomou posição, ele mudou a sua trajetória de vida. Ele largou o caminho da perseguição para o caminho da pregação. E é isso que o Senhor espera de nós, que nós nos encontramos verdadeiramente com Ele e que nós tomamos a posição que Ele quer, que a gente faça o ID dele, que a gente cumpra as promessas de Deus na nossa vida, que todos os propósitos que Ele tem preparado para nós. Então, hoje até aqui, irmãos. Semana que vem a gente vai dar continuidade. A gente vai falar do perseguidor, que agora ele se torna perseguido por amor de Cristo. Amém, irmãos? Espero que eu possa ter ajudado. Nós aprendemos que o Pai é meu, o pecado é meu, Deus abençoa a minha família. Você já viu quando você vai orar, você nunca ora pelo próximo, você ora só por você, não é culpa sua, você aprendeu assim. E a REC? Juntos somos mais fortes.